Olá, queridos, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje a gente vai conversar sobre O Santo Inquérito, essa peça escrita pelo Dias Gomes. Dias Gomes foi talvez um dos maiores dramaturgos da nossa literatura, né? Ele é muito famoso pelo seu livro, pela sua peça, né, O Pagador de Promessas, que foi popularizado sobretudo pela adaptação que teve ao cinema e que levou o Brasil a vencer o Festival de Cannes no ano de 1962. Esse é meu primeiro contato com a obra do autor, tá? Nessa peça aqui que foi encenada, se não me engano, pela primeira vez em 1970. Na realidade, a última versão dela, de acordo com a obra, foi em 25 de agosto de 1977, que é considerada a versão cênica final da peça, né? Do teatro, como ficou conhecido e depois, posteriormente, publicado. Essa minha ediçãozinha aqui, vocês podem ver, ela tá bem destruída, bem acabada, porque eu comprei ela de um sebo, mas eu paguei R$2, ou seja, acho que foi um ótimo custo-benefício. Eu vou ver se eu encontro uma edição mais novinha, mais recente, e coloco para vocês o link aqui embaixo. Lembrando que desde as últimas semanas, né, nas últimas semanas, como a gente informou a vocês, nós nos tornamos já associados da Amazon. Isso significa que todas as compras que vocês fizerem através dos links que a gente deixa aqui embaixo, de qualquer produto, tá? A gente sabe que o link vai redirecionar para, por exemplo, a página desse livro, mas se você, a partir desse link, migrar e comprar qualquer outro produto, você acaba ajudando o canal, porque uma parte dessa compra é redirecionada para a gente, né? Uma porcentagem a título de comissão. Então, fiquem à vontade para acessar nossos links e adquirir produtos através deles. Mas essa edição, como eu ia dizendo, é bem velhinha, né? Ela é bem antiga. E foi o primeiro contato que eu tive com a obra do autor. Aqui o que a gente vai ter é a história da Branca Dias, né? Logo no início, no primeiro ato, e é uma peça dividida em 2 atos, a gente descobre que ela está sendo, na verdade, acusada, ela está sendo investigada e posteriormente acusada por um tribunal aqui no Brasil, tá? No estado de Pernambuco. E ao longo aqui do livro a gente vai tentar entender como é que ela chegou nessa situação de ser acusada dessa forma. Deixa eu só aproveitar e mostrar para vocês que nessa minha edição, apesar de velhinha, ela contém algumas imagens da primeira encenação. Estão vendo? Então, assim, apesar de precária, os R$2 foram muito bem gastos. Mas retornando aqui, a gente vai compreender, portanto, como é que ela chegou nessa situação, não é mesmo? Como é que ela foi acusada por esse tribunal. E a história, a princípio, é bem simples. Um belo dia ela está passeando por aí, e aí ela, à margem dos rios, ela encontra um homem que está se afogando e ela vai tentar salvá-lo. Ela se joga na água, resgata esse homem, e quando ela vê, esse sujeito é um padre muito importante aqui na história, que é o padre Bernardo. O padre Bernardo, portanto, quando é salvo por ela, ele se sente muito grato, ele agradece muito a Branca, e eles começam a travar ali uma conversa, a princípio, despretensiosa. Tem aquela conversinha ali de quem acabou de ser salvo agradecendo. Aí ele pergunta de onde ela vem, enfim, quem era ela. E ela começa a conversar e apresentar para ele algumas características, digamos assim, que o deixam muito preocupado. Porque a Branca, ela tem uma postura, ela me lembrou muito um quê de Esmeralda, por um lado, né? Esmeralda do Corcunda de Notre Dame, ou seja, ela é uma figura que o Dias Gomes construiu bem romântica, ou seja, é uma donzela, é uma dama. Mas nem tanto. Ela tem um outro lado dela que eu diria que é um lado bem moderno, porque, por exemplo, a história se passa em 1750, né? Não sei se eu comentei com vocês já isso, mas ela é uma mulher que lê. O pai dela ensinou ela desde criança, desde jovem, a ler, sobretudo por influência do noivo dela. Ela é uma mulher que é noiva do Augusto Coutinho. E ele começa a achar isso tudo muito estranho, ele começa a ouvir algumas opiniões que ela tem sobre a vida, sobre Deus, porque ela é uma mulher muito livre até certo ponto, e ela foi criada dessa forma, e o padre começa a se sentir incomodado, de certa forma, com tudo aquilo que ela está falando e relatando para ele, e ele pensa o seguinte: olha, da mesma forma que você me salvou, eu vou lhe salvar. E ele coloca ela com uma meta de vida, digamos assim. Ele começa a fazer de tudo, na perspectiva dele, para salvar a alma da Branca. E ao longo das páginas a gente vai vendo todas as tentativas que ele tem de reeducá-la, digamos assim. Essas tentativas, no entanto, se veem frustradas, porque a Branca é uma mulher de muita personalidade. E à medida que ele vai cavando um pouco mais da história dela, ele vai descobrindo alguns elementos que o preocupam cada vez mais, e essas histórias chegam ao bispo, que está lá na cidade. Por exemplo, o fato de que ela é descendente de cristãos novos, né? Na verdade, o avô dela migrou da Europa, né? Ele era originalmente judeu, mas chegou aqui, se converteu,
ao cristianismo, e isso deixa todos muito perplexos e com um sinal aí amarelo de alerta, né? Afinal de contas, será que eles teriam sido de fato convertidos, ou eles estavam escondendo ali as veias judaicas deles até hoje? O fato dela ler, o fato dela ter em casa uma Bíblia traduzida, né? Ou seja, uma língua que não era o latim, tudo isso chamou muita atenção ali das autoridades eclesiásticas, digamos assim, e ela acaba sendo colocada em julgamento, ela vai ser levada a julgamento. É muito interessante nessa história aqui, que você vai compreendendo a dor e a relação, e isso me lembrou muito, volto a mencionar com vocês, a questão da Esmeralda, porque assim como lá no Corcunda de Notre Dame, e eu sempre faço menção, né, Corcunda de Notre Dame, tá ficando chato isso já, mas como é meu livro favorito, eu começo a achar que eu vejo Corcunda de Notre Dame em tudo, todas as obras que eu leio. Mas é porque da mesma forma que lá o Claude Frollo, né, o arquidiácono, se apaixona pela Esmeralda, o Padre Bernardo não se fala abertamente, não é algo explícito, mas deixa bem, sabe, subentendido de que ele também acaba se apaixonando por ela e ele acaba se castigando e se sentindo culpado. E à medida que ele tenta salvá-la, entre aspas, e à medida que ele começa a se envolver com a personagem e ela ao mesmo tempo vai apresentando resistência a esse modo de vida que ele quer apresentar para ela, esses novos ideais, essas novas amarras na visão dela, isso vai causando ódio nele e tudo isso leva a esse grande inquérito, tá? Que no final das contas ela vai ser julgada. Eu não vou dizer para vocês e contar para vocês, afinal de contas, qual vai ser o desfecho e como se desenrola esse julgamento. Mas eu preciso dizer, por exemplo, que tem cenas aqui de tortura. Isso tudo me levou a pensar, né, quando eu estava lendo essa obra, foi a primeira coisa, inclusive, que eu pensei logo quando eu estava chegando no final do livro, que talvez houvesse um erro cronológico aqui. Porque eu estava pensando, como essa história se passa em 1750, ou seja, no limiar ali da Revolução Francesa, os ideais liberais, pelo menos iluministas, já estavam rondando aí, vide aqui no Brasil, em Confidência Mineira. Então, os ideais do iluminismo, né, essa corrente filosófica, teórica de pensamento, já estava permeando aí, né, o mundo afora. E toda vez que a gente fala de tortura, de inquéritos movidos pela igreja, a gente pensa muito na Idade Média. E eu fiquei tipo, poxa, isso me parece um pouco deslocado, né, da realidade. Será que isso mesmo faria sentido ter acontecido? E faz sentido, porque na verdade eu descobri lendo depois que eu terminei, né, o livro, o textinho aqui que abre essa edição, inclusive fica a recomendação para vocês não lerem o texto antes de lerem a peça, tá? Porque tem aqui alguns detalhes que podem ser considerados spoilers. Aqui a gente vê e descobre que a Branca Dias existiu, ou pelo menos há uma lenda de que ela tenha existido em Pernambuco e isso de fato tenha acontecido com ela. Ela tenha sido interrogada, tenha sido torturada e que tenha sido instaurado ali um inquérito e um julgamento na realidade. Em específico, em relação a ela, a Branca Dias, não há relatos. Mas nesse texto aqui, que abre essa edição, menciona que nos meados do século XVIII, em Lisboa, registraram-se a condenação de cerca de 40 mulheres de procedência brasileira. Ou seja, pelo menos 40 mulheres no Brasil foram condenadas pelos tribunais religiosos. Então era algo que, sim, acontecia, existia. Então isso me deixou um tanto perplexo. Ainda que não tenhamos registro da Branca Dias, apenas a lenda de que ela tenha existido, existem relatos, no entanto, que outras mulheres sofreram essa perseguição por parte da igreja. Então, assim, é uma peça muito curta, né? Ela, como eu disse, ela é só dividida em 2 atos, mas fica fortemente a recomendação que vocês conheçam. Não vou dizer que tenha sido a peça de teatro que eu mais tenha aproveitado na face da terra, que eu tenha amado, mas funcionou muito para mim porque eu vinha de uma leitura longa anteriormente e eu queria justamente um livro curto e rápido para apreciar. E é um livro muito bem escrito, você tem passagens e diálogos aqui muito legais, que eu imagino que quando encenados devem ganhar assim, uma proporção, sabe, uma profundidade muito grande. Digam aí nos comentários se vocês já leram alguma obra do Dias Gomes. Eu pretendo ler O Pagador de Promessas, né, que é o seu livro mais famoso, mas me digam se vocês conheciam esse livro, se vocês conheciam essa peça em específico, quais outras vocês recomendam do autor, tá bom? Ficou aqui uma resenha bem curta, porque é uma peça muito curta. Se eu falar também muito mais, estraga do que vai acontecer, né? De como vai desenrolar e como, no final das contas, esse tribunal vai permear ali a vida inteira da Branca, atingindo tanto seu noivo quanto seu pai, todas as pessoas que ela gosta e ama.
no texto de apoio fica também só registrado aqui que ele faz uma ressalva. O Dias Gomes, na verdade, que escreve esse texto, que abre essa edição, ele faz uma ressalva justamente pontuando de que essas figuras, na verdade, o bispo, o padre, o notário, nenhum deles são em essência maus. Ele diz aqui, o necessário esquematismo da personagem pode levar à sua desumanização, e isso seria um erro. Ele é o que comumente chamamos de um bom sujeito. Se tivesse a oportunidade de se encontrar-se a sós com Branca, talvez chegasse até a compadecer-se de sua sina e a pensar num jeito de livrá-la. Diante do visitador, porém, ele é um autômato, em que pesem as suas irreverentes interrupções durante o inquérito. No decorrer do processo, ele se transforma na peça de uma máquina e jamais lhe passaria pela mente imperar deliberadamente essa engrenagem. A sua irritação ao ver Branca não compreender a inexorabilidade do processo a que está submetida é uma prova de sua humanidade. Então, assim, fala-se um pouco também, relaciona-se com aquela banalidade do mal. Ele está funcionando, alguns desses personagens nesse inquérito, nesse tribunal, funcionam ali como apenas engrenagens. Compreende? Não se trata ali de maldade puramente dita. E muitos deles realmente acreditavam que estavam tentando, pelo menos aqui na história, salvá-la. Enfim, fica a recomendação. Me digam nos comentários se vocês já leram a obra do autor, alguma obrinha. A gente se encontra no próximo domingo. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima.